responsabilidade, não é? E eu quero introduzir, lendo para vocês um artigo que eu encontrei na internet. E ele escreveu esse artigo mostrando o problema que é esse conflito entre gerações, mas ele não apresentou a solução. Ele só apresentou o problema e as pessoas iam escrevendo para ele para apresentar a solução, né? Então eu vou ler. Esse artigo diz o seguinte: transpondo o abismo entre as gerações. O autor escreveu o seguinte ao introduzir esse problema. Eu vou ler algumas partes, não vou ler o artigo todo. Por que decidi escrever esse tema? Ele pergunta. Primeiro, porque tenho visto uma preocupação crescente no meio empresarial e acadêmico acerca dos conflitos entre gerações. Seminários, congressos, workshops acontecem em todo o país e no exterior, reunindo sociólogos, antropólogos, psicólogos, pedagogos e profissionais da área de recursos humanos em busca de respostas que expliquem e ofereçam ferramentas para melhor lidar com essa realidade. O segundo, porque anacronicamente a Igreja Cristã tem mostrado apatia quanto ao tema, enquanto vai perdendo a sua relevância a cada nova geração que emerge. O fato inegável é que a Igreja está envelhecendo. O número de jovens que evadem das igrejas a cada ano é assustador. E o dado mais preocupante é que a maioria deles nasceu em berço cristão. Há mais jovens de origem cristã deixando a igreja do que jovens de outras origens ingressando nela, engrossando as fileiras dos chamados desigrejados. Muitas famílias cristãs se veem impotentes diante dessa realidade. O conflito entre gerações começa em casa e se agiganta na igreja, no mercado de trabalho e na academia. Mais assustador ainda é constatar que cada vez mais comum encontrarmos detentos com nomes bíblicos nas cadeias públicas do país. Moisés, Davi, Samuel, Abraão são alguns nomes recebidos de seus pais, mas substituídos por codinomes ainda mais sugestivos no mundo do crime. Enquanto são pequenos, é fácil conduzir os filhos à igreja, mas quando chegam à adolescência, vêm os questionamentos, a rebeldia típica dessa fase e o poder atrativo do mundo. De repente, os pais se sentem na ponta de um cabo de guerra. Os colegas, a cultura pop, os hormônios estão na outra ponta, disputando a lealdade dos seus filhos. À medida que perdem os jovens, a igreja também perde sua influência na sociedade. Para impedir isso, nossas igrejas têm lançado mão de programas voltados para o público juvenil. Algumas igrejas chegam a se transformar em verdadeiros clubes noturnos, oferecendo eventos dançantes com música cristã contemporânea. Outras utilizam o pátio do templo para a prática de skate, bike e outros esportes radicais. Será que tais estratégias têm sido eficazes e suficientes? Será que bastaria mudar a estrutura do culto para atrair uma audiência mais jovem? Por que os nossos filhos se mantêm indiferentes em relação à nossa fé? Nem no lar de pastores e líderes cristãos proeminentes tem escapado desse conflito. E o artigo é muito maior, eu parei por aqui. Eu não sei a realidade dessa igreja aqui. Eu sei um pouco mais da realidade da igreja que eu pastoreio. Então, não sei que tipo de relacionamento há aqui entre mães e seus filhos, entre os pais e os seus filhos.
Uma coisa eu sei, não existe família perfeita. A minha está longe ainda de ser a família perfeita, a família que Deus gostaria que fosse. Então, certamente, a família de vocês também ainda não é perfeita. Eu creio que existe um certo distanciamento entre pais e filhos. Alguns, o distanciamento é muito grande, é um abismo. Outro, o abismo diminui um pouquinho, ok? Mas eu percebo que existe um distanciamento. Às vezes eu faço alguma pergunta para os meus filhos e eles gaguejam para responder. E às vezes eles têm algumas conversas que é mais fácil eles ter, às vezes com os amigos, às vezes até com o líder espiritual, né, do grupo deles. Então, um certo tipo de distanciamento talvez todos nós experimentamos. Precisamos trabalhar, né, para que esse distanciamento desapareça, ou seja, bem menor. Uma coisa eu sei, que Deus não deseja que nenhuma família cristã sofra com seus filhos, com netos e com bisnetos. Isso tenho certeza. Não é da vontade de Deus. Por isso, eu quero apresentar, através da palavra de Deus, uma solução bíblica para esse tal de conflito de gerações. Não é a única solução, mas é uma delas. Podemos encontrar a solução ou o antídoto contra esse conflito de gerações, resumidos num único texto da palavra de Deus. Provérbios diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quando você lê esse texto de Provérbios, e logo embaixo tem a proposta desse texto, parece que ele ignora esse distanciamento entre pais e filhos. Parece que a palavra de Deus diz que esse distanciamento não é normal. Para a nossa geração, para o mundo em que nós vivemos hoje, talvez seja normal. Mas parece que para a palavra de Deus, ele não é normal, ele ignora isso. Mas esse versículo afirma como é que nós podemos impedir que esse vírus que existe realmente na sociedade, esse tipo de doença, e em alguns lados até uma desgraça, o distanciamento entre pais e filhos, entre mães e filhos, como é que a gente pode lidar com isso? Então esse texto afirma o seguinte: para evitar ou vencer o abismo entre gerações, os pais, lembrando que nos pais existe a figura do pai e a figura da mãe, e a figura da mãe é aquela que, pelo menos antigamente, é aquela que ficava mais tempo com os filhos, não é? Então, os pais, em especial as mães, devem treinar os filhos a viver debaixo do propósito de honrar tanto os seus ancestrais quanto a sua posteridade. Alguns de vocês já assistiram algum filme ou algum desenho oriental, japonês, chinês? Vocês repararam como naquela cultura é extremamente importante essa questão de filhos obedecerem e honrarem os pais, né? Honrar o nome da família. Quem já assistiu Mulan, por exemplo, talvez se lembre disso. E a nossa cultura, essa cultura mais ocidental, né, mais brasileira, perdeu isso de vista. Mas na cultura do povo de Deus, na cultura judaica, isso era muito forte. E talvez seja uma área que nós precisamos aprender, né, a treinar os nossos filhos a se preocuparem com o nome que eles carregam, com o sobrenome da família. Nossos filhos precisam ser criados sabendo que aonde eles estão representando a família. E é isso que esse texto diz. Então vamos compreender um pouco mais sobre o que esse texto está afirmando. A primeira palavra que nós encontramos nesse texto é o termo coroa. A
coroa dos velhos são os filhos. A palavra coroa significa coroa mesmo, tá bom? É isso mesmo, né? É aquela peça que vai na cabeça de uma pessoa, e por ela ir na cabeça, ela é bem brilhante, bem enfeitada, ela destaca aquela pessoa das demais pessoas. Então ela significa isso. No contexto em que ela foi escrita, a cultura e o sistema de governo era a monarquia. Então a coroa, quem detinha a coroa era o rei, né? O rei normalmente usava a coroa para quê? Para identificar primeiro que ele era rei, né? E por que ele é rei? E por que ele usa a coroa? Porque a coroa ilustra, por exemplo, o caráter de um rei. Um caráter que é digno, por exemplo, de ser imitado. A coroa também representa a autoridade de um rei. Alguém que é digno de ser seguido, alguém que é digno de ser obedecido, alguém que deve ser reverenciado. E a coroa também ilustra as qualidades que um rei deve ter. Qualidades que as pessoas devem desejar ter aquelas mesmas qualidades, devem desejar imitar aquelas qualidades. O que significa isso? Então, o rei que porta a coroa, ela é uma pessoa bem estimada, uma pessoa que inspirava confiança, uma pessoa que inspirava admiração. No contexto em que foi escrito, quando uma pessoa usava uma coroa, ela era tratada como? Ela era tratada com honra, ela era tratada com glória, ela era tratada de maneira diferente das demais pessoas, ela era tratada com admiração. Uma pessoa que usava a coroa, as pessoas queriam imitar aquelas pessoas, era um tipo de herói, um tipo de heroína, né? Então, se a rainha usava aquela coroa, todo mundo queria ser igual à rainha, usar o mesmo tipo de roupa, né? Ter a mesma etiqueta, porque aquilo impressionava, porque aquilo causava admiração. Então, o que é coroa dentro desse contexto? Coroa é uma figura de linguagem usada para ilustrar motivos de ser merecedor ou de receber elogios, motivos de ser admirado, de ser imitado. Por isso que ele usa esse termo coroa. Agora, esse texto continua informando, né, a quem pertence essa coroa. Ele não está falando de um rei, ele não está falando de uma pessoa especial, né, e única dentro de uma sociedade. Ele está falando de um grupo de pessoas, que são os velhos. Eu sei que ninguém gosta aqui de ser chamado de velho. É outra ignorância, desculpe, da nossa cultura, né? Mas, tanto na cultura mais oriental, quanto na cultura do povo de Deus, esse termo significa algo muito especial. Os velhos aqui estão no plural, significa que aqueles que são cabeças de família. Aqui representa pais e mães, avós e avós, bisavós e bisavós, tataravós e tataravós. Eu não sei, nós temos aqui várias categorias de mães, né? Temos mães, mas temos mães e mães. Quantas aqui são avós? Já, levantam a mão. Então, está falando de vocês, abaixa a mão. Quantas aqui têm o privilégio de serem bisavós? Tem alguém? Opa, temos uma, temos duas, temos três. Para tataravó, não vou nem perguntar, tá bom? Okay, mas é isso que está dizendo aqui, né? Está dizendo que a coroa dessas pessoas, tanto o sexo feminino como o sexo masculino, a coroa de um pai e de uma mãe, a coroa de uma avó, de uma bisavó, né? Então, essa palavra tipifica uma pessoa sábia, no contexto do povo de Deus, uma pessoa com mais idade. É ou deveria ser sinônimo de uma pessoa sábia. Por quê? É uma pessoa que viveu bastante, que já aprendeu com acertos e com erros, uma pessoa que já teve bastante experiência de vida e que sabe avaliar o que tem
tem valor daquilo que é vaidade, daquilo que é vazio, que sabe distinguir entre o que é muito importante daquilo que é menos importante. Então a palavra aqui é ancião ou anciã. A anciã é aquela que tem sabedoria, não se deixa mais levar por essas coisas fúteis da vida, que sabe o que tem valor e não inverte os valores, né? Então, esse provérbio aqui, ele responde algumas perguntas. Por exemplo, essas duas, né? O que faz com que uma pessoa sábia, avançada em idade, sinta orgulho de verdade, sinta honra de verdade, merecedora de elogios? O que realmente faz com que essa pessoa possa andar de cabeça erguida diante da sociedade? O que é que faz que uma mãe, uma avó, uma bisavó possa andar, mesmo que as costas estejam se encurvando, né? Mas o rosto, né? Poder olhar e ser olhada de frente pelas pessoas? O que realmente deveria ser motivo de honra e de orgulho para essas pessoas? Então o texto responde: são os filhos dos filhos. A palavra aqui são jovens, crianças e também adultos, filhos. Eu tenho 55 anos, não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho meu pai. Eu sou filho de alguém ainda. E o dia que os dois tombarem, eu continuo sendo filho, tanto da minha mãe como do meu pai, que ainda está vivo. A minha mãe já tombou, dos meus avós que já tombaram, dos meus bisavós. Eu vou continuar, né, sendo filho desses casal, desse homem e dessa mulher. A ênfase aqui é todas as gerações que vêm à frente, a nossa posteridade, é a geração seguinte, né? E aquela que é seguinte ainda, e aquela que você talvez nunca vá ver, mas é a sua geração. Faz parte do plano de Deus que os filhos sejam motivo de alegria, de contentamento, de satisfação na vida dos pais, na vida dos avós, na vida dos bisavós. Faz parte do plano de Deus que os filhos sejam motivos de alegria para a mamãe, para a querida vovó, para a querida bisavó. Esse é o plano de Deus. E se faz parte do plano de Deus e está na sua palavra, é que esse plano pode ser realidade na nossa vida. De novo, nós não somos pais perfeitos, vocês não são mães perfeitas, mas apesar da nossa imperfeição, isso faz parte do plano de Deus. Ele quer que isso se realize, apesar das nossas falhas. Algumas vezes as pessoas me perguntam: como é que está a sua igreja? Como é que está a sua família? Eu digo: olha, apesar do pastor, a igreja vai bem. E apesar de mim, pela graça de Deus, a minha família também vai bem. Mas isso não é motivo para me acomodar nas minhas imperfeições. É motivo para eu confiar na palavra de Deus e tentar fazer aquilo que Ele quer que eu faça, né? E depender da sua graça para que isso aconteça na minha vida. Então, o que significa isso, queridas irmãs? Os filhos precisam ser criados sabendo que eles existem para ser motivo de alegria, de contentamento, de satisfação na vida de pais, avós e bisavós. Esse é um dos propósitos de Deus para a família e para a sua vida. E no plano de Deus, você que é mãe, avó e bisavó tem um papel importante para que esse plano se realize. Muitas vezes, de novo, né, o nosso país não tem a cultura de respeitar e de valorizar as pessoas, né, com mais idade. Parece que as pessoas com mais idade se tornam inúteis, né, na cultura, né, a maioria das pessoas do país. Mas a palavra de Deus é o contrário. E agora, vovó, bisavó,
palavra de Deus diz que o trabalho de vocês não terminou, não é? Vocês continuam trabalhando e devem continuar trabalhando para que esse propósito se cumpra, ajudando aquelas que são mães. Por isso que a palavra de Deus diz, né, aquele conselho ou ordem, que as mulheres mais experientes devem ensinar as mulheres mais novas a amar o marido e os filhos. Mais do que isso, eu tenho 55 anos, e se minha mãe estivesse viva, e sabendo como eu vivo, ela teria ainda que puxar a minha orelha em algumas coisas da vida, porque eu não sou perfeito. Então muitas vezes as mães acham que só porque os filhos se tornaram adultos, já casaram, terminou o papel delas. Não, filhinho, você não sabe que você existe para que eu possa andar, né, de cabeça em pé, e que uma atitude sua pode fazer com que eu ande, por exemplo, envergonhado. Então nossos filhos precisam ser massificados nessa verdade. Nós precisamos ensinar, lembrar que faz parte do plano de Deus que os filhos assim andem. Qual é o plano de Deus para os seus filhos espirituais, para os salvos? Por que é que você existe? Se você não sabe responder essa pergunta, você vai ter dificuldade de treinar o seu filho, neto e bisneto a viverem de tal maneira que honrem vocês. Assim como os filhos de Deus, isso é, os salvos, devem viver debaixo do propósito de glorificar a Deus em tudo o que eles fazem, o que nós fazemos, também os nossos filhos precisam aprender que devem glorificar seus antepassados em tudo o que eles fazem, em tudo o que eles pensam. Precisamos inculcar isso e continuar inculcando o tempo todo. Por quê? Porque na nossa sociedade, no outro lado da corda, existe um grupo dizendo para os nossos filhos que as pessoas de idade são quadradas, não entendem as necessidades deles, que essa geração que não sabe lidar com o computador, que não sabe lidar com iPad, que não sabe... Essa geração é uma geração, desculpa, de tapados. E não é verdade. Vocês são pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a vida, já apanharam, né, de algumas situações, de algumas decisões erradas que tomaram, já experimentaram bênçãos de seguir o caminho de Deus. Então, vocês, nós que temos mais experiência, nós somos as pessoas indicadas por Deus para fazer a diferença na vida deles, e eles têm que ouvir isso desde pequenininho e continuar ouvindo, porque esse coração que ainda tem a marca do pecado tem a tendência de se esquecer daquilo que Deus ensina. A Bíblia ensina que neste mundo nada deve ser mais importante do que conduzir os nossos filhos, netos, bisnetos a terem uma vida agradável a Jesus. E quando isso acontece, os pais receberão elogios por causa do caráter dos seus descendentes. Quando uma pessoa está avançada em idade, o que no final faz com que ela se sinta orgulhosa, não é o quanto ela trabalhou, o quanto ela conquistou de coisas, não são as experiências que teve na mocidade, não é isso não. No final, o que vai honrar uma pessoa de idade é olhar para os filhos e olhar para os netos e dizer: valeu a pena gerá-los, valeu a pena orar por eles, valeu a pena ensinar a palavra de Deus a eles. Quando nós estivermos com mais idade, alguns já chegaram nesse ponto, não é? Com mais sabedoria, o que vai nos dar motivo de andarmos de cabeça em pé, não serão as nossas realizações profissionais, nem as aventuras da mocidade, e muito menos as conquistas materiais. Será poder olhar para os nossos descendentes e saber que valeu a pena gerá-los. E vocês, mães, mulheres, têm um papel extremamente importante para que isso aconteça.
porque vocês são as pessoas que vão gastar mais tempo e deveriam ter mais tempo com os filhos. Pensem a respeito disso. Quando Deus planejou a família, esse era o objetivo de Deus. Deus planejou a família para ser unida em torno de um ideal. Que ideal é esse? Viver para a glória de Deus e também para a glória dos pais, para a glória dos antepassados. Deus planejou a família para ser um lugar de unidade, não para ser uma guerra, entre gerações. O verso continua, diz assim: e a glória dos filhos são os pais. O que a palavra glória significa? Não significa só glória não, aqui tem mais explicação, tá bom? A palavra glória significa esplendor, algo que brilha e todo mundo percebe, todo mundo vê, tá bom? Significa, a palavra honra, por exemplo, quando a gente vai em Jogos Olímpicos ou quando algum time ganha um campeonato, o que acontece? Eles vão para um pódio, eles ficam acima dos demais. Então a palavra honra significa aquilo que está acima, que todo mundo pode ver, que todo mundo pode observar. Assim, quando você tem um lugar que tem muitas luzes, ou uma luz mais forte do que a outra, então aquilo lá chama mais atenção. Na linguagem poética de Provérbios, essa palavra é sinônimo de coroa. Tem o mesmo significado da coroa, tanto que a construção é essa, A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, os pais. Então, glória aqui significa isso mesmo, significa honra, motivos de receber elogios e de estar satisfeito. Então, a coroa dos filhos são os pais. A glória dos filhos são os pais. O que significa isso? Ele está fazendo um contraponto, ok? Se os pais querem que os seus filhos sejam coroas, é preciso que eles sejam glória também para os filhos. Entende? Eu não posso ensinar o meu filho aquilo que eu não aprendi de verdade. E eu não posso esperar que o meu filho pratique aquilo que eu não pratiquei. Ele precisa de um modelo, mesmo sendo imperfeito. Gente, eu não quero que vocês saiam daqui esperando que isso vai acontecer na vida de pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Por isso que nós temos Deus que controla as coisas, nós temos a graça de Deus, nós temos as instruções de Deus, mas existe uma responsabilidade que é nossa. Deus planejou também que os seus filhos, ou que os filhos sintam orgulho dos pais. Os pais querem sentir orgulho dos filhos? Sim. E Deus está dizendo, então, vocês também devem ser orgulho para os filhos de vocês. Deus planejou que os heróis dos filhos sejam os pais, os avós, os bisavós, os antepassados. Assim como os filhos e netos foram criados para serem motivo de honra aos seus pais, os pais também foram criados para serem motivos de honra para os filhos. E agora, vocês têm também uma grande responsabilidade nessa tarefa. Vocês que passam mais tempo com os filhos, isso é bom, devem também ter no coração aquele desejo de ser exemplo para que eles possam imitar vocês. Afirmando que o simples fato de gerar filhos é motivo de honra. O que ele está afirmando é que ser pai e ser mãe podem produzir honra. Nós sabemos que existem muitos pais e muitas mães que geram filhos e nem por causa disso, são motivos de honra, simplesmente geraram, mas não estão educando. Então nós temos aqui um princípio muito importante,
que é o princípio do discipulado. Interessante, quando Jesus esteve aqui, ele deu uma ordem. Interessante que a ordem não foi ide e fazei convertidos. Essa não foi a ordem, vocês sabem disso. A Bíblia diz que ide e fazei discípulos. Então, esse é o plano de Deus. Lá no nosso lar, nós temos que fazer discípulos. Discípulos é ensinar a obedecer. Inclusive ensinar com os erros. Inclusive confessar alguns erros e mostrar como é que se pode consertar. Então eu tenho um filho que já está nessa fase, já está com 17, faz 18 em agosto. Aí eu vejo algumas coisas que ele fez, né? E ele fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira boba, mas aquilo está no meu coração. Já separei um texto para conversar com ele, né? Um amiguinho dele veio perguntar: mas aquele rapaz não está aí? Né? Meu filho estava sozinho do carro. Ele fez uma brincadeira, né? Apalpando como está vazio aqui, né? Está aqui, quer dizer, né? Uma brincadeira que ele estava zombando daquele jovem. Aquilo, né? Aí ele falou: pai, mas eu estou fazendo uma brincadeira com ele. Aí eu peguei e falei: filho, eu também já fiz esse tipo de brincadeira. E eu sei o que eu senti quando uma pessoa fez esse tipo de brincadeira. Às vezes eu levei na brincadeira, às vezes eu me senti humilhado. Então, o papai também já cometeu esse tipo de erro, a gente precisa conversar sobre isso também. Né? Então, eu preciso ajudar o meu filho a entender que ele vive para a glória de Deus. E eu vou falar para ele também, ainda não falei, né? Que quando você fez isso, eu me senti envergonhado. Eu espero que o meu filho, no meio de descrentes, e não foi uma coisa grave, né? Tenha um comportamento um pouquinho melhor. Mas eu já fiz aquilo. E eu sei que ele fez na brincadeira. Mas é que o discernimento dele, a juventude dele, ainda acha isso um simples brincadeira. Mas nós não sabemos o que aconteceu no coração daquele jovem que é descrente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim é com vocês. Deus deu o privilégio de vocês conhecerem Jesus e frequentar uma igreja que prega a palavra de Deus. Vocês não são perfeitas e Deus sabe disso. Mas apesar das imperfeições, Deus quer usar cada um de vocês para treinar os filhos. Então, gente, esse versículo ensina: para vencer o conflito entre gerações, os filhos e netos devem ter o propósito de viver uma vida que honra os seus pais antepassados. E os pais também devem viver motivados pelo mesmo propósito: honrar os seus subsequentes, honrar os seus filhos. Do mesmo jeito que muitas vezes os nossos filhos causam alegria, você vai para a escola, né, e a professora fala bem do seu filho e tudo mais, então você fica orgulhoso. Os nossos filhos também, quando as pessoas olham para a nossa vida e fazem elogio. E quando a gente faz bobagem, eles sentem vergonha também. Da mesma maneira que nós sentimos vergonha quando nossos filhos fazem bobagem. Então vamos voltar ao texto, e eu quero encerrar enfatizando essa questão do filho dos filhos. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. O que Deus está ensinando aqui? O poder que Deus deu a cada uma de vocês de influenciar as gerações. Está dizendo que essa senhora aqui, cabelo bem branquinho, tem o mesmo poder influenciador do que uma mãe mais jovem. Aquela, por exemplo. É mãe, né? Aí? Não, a mão vai ser para o futuro. Vocês entendem? Ele está dizendo que nós devemos nos preocupar, e todos devem participar desse processo de ajudar os nossos filhos a serem honra e glória. Nós temos que treinar, né, as gerações a serem exemplo. Porque pode acontecer de chegar o cabelo branco e não ser exemplo. Pode acontecer isso. É triste, mas pode acontecer. Mas se nós somos pessoas compromissadas com Deus e com a sua palavra, isso não vai
acontecer. Agora, mais do que isso, quando ele coloca filhos dos filhos, o escritor de Provérbios tem bem vivo no seu coração o propósito de Deus para a vida dele mesmo e para a vida da humanidade. A família nasceu no coração de Deus. E quando Deus criou esse plano chamado família, ele tinha um propósito. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, e assim por diante. Depois diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encheu a terra. Qual é o propósito de Deus ao nos deixar nesse versículo? Por que é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? É ser criado com capacidades intelectuais e emocionais parecidas com a de Deus para poder se relacionar com Deus. Então, qual era o plano de Deus? Criar um ser parecido com Ele. E quando ele disse crescei e multiplicai, ele deu poder para esse ser, o ser humano, de gerar pessoas e encher a terra de pessoas conforme a sua glória, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós existimos aqui para produzir outros seres humanos que reflitam a sua imagem e a sua semelhança. Esse propósito só pode ser cumprido hoje pela igreja. Isso é, por pessoas salvas. Deus nos salvou para sermos pessoas parecidas com Jesus e para produzir filhos, netos e bisnetos parecidos com Jesus também. O principal motivo da nossa existência é essa: fazer com que as próximas gerações honrem e glorifiquem a Deus. E quando isso acontece, nós também seremos honrados pelos nossos filhos e netos, e não há nada de errado com isso. Concluindo, acho que agora é tá aí. O discipulado no lar é o alicerce para uma vida que cumpre o propósito de honrar a Deus, formando gerações que honram seus ancestrais tanto quanto a sua posteridade. Eu vou terminar fazendo uma pergunta. Eu não sei como é que os seus filhos estão andando. Talvez tenha mães aqui que lembram dos filhos e talvez estejam sentindo tristeza agora. Talvez estejam sentindo culpa. Será que eu não fiz bem o meu papel, por isso que o meu filho está assim? Talvez tenham mães aqui, avós que olham para os filhos e dizem: graças a Deus. Então eu quero fazer duas perguntas, lembrando dois personagens da Bíblia. Quem aqui gostaria de ter filhos como José, filho de Jacó? Levanta a mão. Quem gostaria de ter filhos como José? Exemplo, de humildade. Alguém gostaria? Alguém? Eu também. Eu gostaria. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que o meu filho fosse José. Quem gostaria que os seus filhos fossem iguais a Sansão? Por quê? Quando a gente lembra de Sansão, a gente lembra de algumas burradas que Sansão fez. Sabe qual é a boa notícia para todos nós? Tanto José quanto Sansão estão lá em Hebreus 11 como heróis de Deus. Se você hoje tem um José, você pode hoje levantar sua cabeça, olhar para... Que bom, Deus foi bom para mim. Mas se você tem um Sansão hoje, não esqueça que no final da vida, Deus mudou a história daquele rapaz. Amém. E ele está lá, da mesma lista de José. Significa isso.
Não sei a idade em que você está. Talvez você nunca se preocupou com esse conceito, né, de ensinar o meu filho e a minha filha que eles devem viver também para honrar os pais. E vocês não fizeram isso. Vocês não sabem ainda o fim da história. Façam a partir de hoje. Não importa a sua idade. Confie que você tem um Deus que pela sua graça faz a diferença. E se hoje você tem um filho andando como José, glorifique a Deus também. Mas não pare, porque o mundo está indo contra. Não pare de continuar firme, né, ajudando o seu filho a se manter como está. Entende? E aí, quem sabe, no final de tudo, nós podemos, né, dizer como esse escritor de Provérbios: a coroa dos filhos, dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Quero só encerrar com esses dois textos bíblicos. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mas eu quero enfatizar o versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tem gente em idade bastante avançada que ainda tem pai e mãe, precisa praticar isso, né? Outros com menos também precisam praticar, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos anima, nos estimula e nos desafia. Muito obrigado por esse grupo de mulheres que estão aqui. Representam mães, avós, bisavós. Pai querido, as abençoe. Dê a elas sabedoria e disposição, para que enquanto estão tendo vida aqui neste mundo, sejam mulheres influenciadoras, que trabalham para o Senhor, treinando os filhos a viverem debaixo do propósito de te honrar e também honrar tanto os seus ancestrais como aqueles que virão pela frente. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.